Olá, amigos, bem-vindos. Este é Washington Fora de Horas, numa quinta-feira de muita chuva aqui na área de Washington. Convosco para os próximos 30 minutos está Ana Guedes, que vos saúda, deseja que estejam a ter uma boa quinta-feira e nós então vamos às notícias do dia. Em Angola, manifestações foram ontem, mas um dia depois dos confrontos entre a polícia e os manifestantes, o governo angolano não se pronuncia sobre as prisões e os órgãos públicos de informação também optam pelo silêncio. Como a Voz da América informava ontem, houve tentativas de manifestações que foram reprimidas, dezenas de pessoas foram presas, embora muitas tenham sido libertadas pouco depois. No Namibe, os ativistas anunciam uma série de manifestações diárias a partir da próxima segunda-feira. Também chegou a circular a informação de uma morte em Luanda, mas a pessoa atingida encontra-se no hospital. Em declarações à imprensa, o comandante provincial de Luanda, da Polícia Nacional, comissário-chefe Eduardo Cerqueira, nega ter havido na manifestação desta quarta-feira qualquer morte fruto da ação policial. Não tivemos nenhum morto. Esse indivíduo que supostamente está morto está vivo. O comandante Cerqueira anunciou que muitos dos detidos serão apresentados a qualquer momento em tribunal e julgados por desacato às autoridades. Sabe-se que vários ativistas continuam internados em diversos hospitais de Luanda. E para mais informações sobre as manifestações e o dia após as manifestações, visita a nossa página voaportugues.com ou depois do Washington Fora de Horas. Veja vídeos, reportagens e fotos aqui também no Facebook, na página da Voz da América Português. Em Moçambique, a RENAM abandonou uma reunião do Parlamento. A bancada da RENAM, o principal partido da oposição, abandonou hoje o debate no Parlamento sobre a situação de direitos humanos em Cabo Delgado e outras províncias do centro do país. Em análise está um relatório realizado por uma comissão parlamentar que a RENAM recusou integrar, dizendo no início de outubro que a maioria da Frelimo apenas pretendia fazer turismo nas zonas de conflito. O relatório de hoje, em análise, atribui as violações de direitos humanos aos grupos terroristas que as Forças de Defesa e Segurança combatem. O relatório da Comissão Parlamentar abrange também os conflitos com guerrilheiros dissidentes da RENAM, a junta militar, que já provocaram 30 mortes no último ano e que tem atingido o centro do país. Este é um assunto que a Voz da América, em português, continua a acompanhar e vai acompanhar na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas, horas de Moçambique. Em Moçambique ainda, a Amnistia Internacional instou as Nações Unidas a agirem para fazer frente à escalada de violência na província moçambicana de Cabo Delgado com urgência, diz, através da criação de um mecanismo internacional independente para lidar com crimes em curso sob o direito internacional e também as violações dos direitos humanos. Em nota divulgada, a vice-diretora da Amnistia Internacional para a África Austral afirma que o mundo não pode continuar a fechar os olhos aos sofrimentos dos civis em Cabo Delgado. Muleia Moanianda sublinha que os apelos da organização à responsabilização por crimes terríveis ao abrigo do direito internacional e violação dos direitos humanos inclui tortura, desmembramento e execuções extrajudiciais que foram ignorados pelas autoridades moçambicanas. Enquanto isso, acrescenta ela, a população da região continua a viver com medo de ataques de grupos armados, da oposição, bem como das forças armadas moçambicanas, que cometeram violações dos direitos humanos em nome de insurgentes. A nota da amnistia surge no dia em que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelava também às autoridades moçambicanas a investigarem a escalada de violência em Cabo Delgado, onde grupos armados mataram dezenas de pessoas nos últimos dias, posição citada pela amnistia também. A amnistia que reitera que o mundo não pode continuar a fechar os olhos ao sofrimento dos civis em Cabo Delgado e lembra que após o genocídio de Ruanda, a ONU classificou o seu próprio fracasso ao agir como um pecado de omissão. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos tem documentado a violência em Cabo Delgado desde 2017, a altura em que começaram os ataques de insurgentes contra a população, e vem aumentar nos seus pedidos de investigação independente e imparcial sobre a tortura e outras violações graves cometidas pelas forças de segurança. Também, nos últimos dias, relatos da imprensa têm indicado o aumento de violência na região,
como o recente massacre de 50 pessoas que terão sido decapitadas em Cabo Delgado. E aqui fica uma pergunta para os nossos amigos que estão connosco, como o Rosário Tunda, o Nelson Mucaso, os dois desde Angola, temos também o Guilherme Chimbanda, que nos digam o que é que pensam sobre a situação em Cabo Delgado, isto também para os nossos amigos internautas de Moçambique que estejam connosco. O que é que acham da situação em Cabo Delgado? O que é que acham da posição do próprio governo de Moçambique? Um silêncio que se passa em relação a Cabo Delgado, com notícias contraditórias de ataques por parte dos insurgentes e também de contraofensivas ou de ofensivas por parte das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Em relação a Angola, perguntar aos nossos amigos internautas o que é que acham do silêncio na imprensa estatal sobre as manifestações de ontem e sobre o que é que aconteceu, a tentativa de manifestações de ontem e também a detenção de ativistas que tentavam levar a cabo estas manifestações. Não se esqueçam, nós estamos aqui 30 minutos de segunda a sexta com notícias do mundo, acima de tudo notícias da África lusófona. Vamos à Guiné-Bissau, onde o Procurador-Geral da República exortou hoje o líder da maior central sindical do país, Júlio Mendonça, a levantar a greve geral em curso e a dar uma oportunidade ao diálogo com o governo. Fernando Gomes juntou no final de ontem, na salão de reuniões da Procuradoria-Geral da República, os líderes da Central Sindical, União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, e elementos do governo numa ação de mediação. No final do encontro, que durou mais de 4 horas, o Procurador-Geral guineense enfatizou o facto das duas partes terem mostrado abertura para o diálogo, o que, segundo ele, demonstra que a greve geral poderá ser levantada nos próximos dias. O secretário-geral da Central Sindical não comunga do otimismo demonstrado por Fernando Gomes, mas espera que o governo dê um sinal positivo, até porque, e vamos citá-lo, é o executivo que sempre violou o entendimento alcançado com a Central Sindical. A greve da função pública guineense começou na segunda e está prevista para terminar amanhã. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o presidente do Conselho Nacional da Juventude diz ver com muita preocupação o futuro dos jovens do país. Na Semana Nacional da Juventude, Calixto Nascimento diz não ter motivos para sorrir e pede mudanças nas políticas que visam a formação, integração e o desenvolvimento dos jovens. Ele afirma ser com tristeza que assista à queda livre do associativismo em São Tomé e Príncipe devido à falta de incentivos para os jovens e a ausência de uma verdadeira política específica direcionada para a juventude. Em Cabo Verde, o maior partido da oposição, o PAICV, considerou hoje que o dossiê sobre a mobilidade na CPLP, portanto na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, está seriamente comprometido ou pelo menos beliscado com a recusa de vistos a jogadores da Seleção Nacional de Handball para fazerem um estágio em Portugal. Em declaração política, o líder da bancada parlamentar disse que não se deve perder de vista que o dossiê mais emblemático e mais importante da agenda da presidência de Cabo Verde da CPLP é a questão da mobilidade, que acabou por ficar, segundo ele, seriamente comprometida ou pelo menos beliscada com este incidente, portanto com a recusa de passar vistos para os jogadores de handball irem estagiar em Portugal. O presidente do grupo parlamentar pediu por isso ao governo uma explicação responsável, clara e convincente sobre o que terá passado com uma garantia de atos do género não voltarem a acontecer. O caso foi tornado público há uma semana, dando conta da recusa de vistos pelo Centro Comum de Vistos da Praia a 3 dos 5 atletas residentes no arquipélago que foram convocados para integrar o estágio em Portugal. 3 dias depois, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, disse que o país fez tudo o que podia neste caso e defendeu que estas situações não deviam acontecer. Vamos voltar a Angola brevemente para dizer que se tornou no 30º país a ratificar o acordo que estabelece a Zona de Livre Comércio Continental Africana. Tal acontece em vésperas da inauguração da área, a 1 de janeiro de 2021, já teve o elogio da União Africana,
que espera que mais países africanos sigam o exemplo dado agora por Angola. O comissário para o comércio da União Africana, Albert Muchanga, disse que uma nova vaga foi desencadeada e mais passos são esperados nas próximas semanas. Até agora, 24 países assinaram este acordo da Zona Livre do Comércio Continental Africano, mas ainda não ratificaram. Isto inclui Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. A Eritreia continua a ser o único país africano que não assinou o documento. A Zona de Livre Comércio Continental Africana pretende criar a maior área comercial sem barreiras do mundo e inaugurar uma nova era de desenvolvimento para a África. A Comissão Económica da ONU para a África diz que o acordo tem o potencial de reunir mais de 1,2 mil milhões de pessoas com um produto interno bruto de 2,5 trilhões de dólares. Vamos falar agora do Covid que continua a marcar o nosso dia a dia, pelo menos aqui nos Estados Unidos e também na Europa. Começa-se a registrar um aumento significativo do número de infecções e também de mortos. Angola, por exemplo, registrou mais 137 infecções pelo novo coronavírus, mais 4 mortes, enquanto 89 pessoas foram dadas como recuperadas. Dos novos casos, 44 foram notificados em Luanda, 43 no Kwanza Norte, 27 no Zaire, 16 na Huila, 6 no Ige e 1 na província de Malange. As idades são entre os 4 e os 74 anos. No total, já foram notificados por Angola 12.953 casos de Covid, dos quais 312 registaram óbitos. Cabo Verde, aliás, registrou mais um óbito, mais 69 casos de Covid-19, levando para 102 o número de mortes e 9.560 são os casos acumulados da doença desde 19 de março, segundo o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde de Moçambique, entretanto, anunciou que de terça para quarta foram registados 5 óbitos no país, o maior número já registado em termos diários, e levando o total de mortos em Moçambique para 104, num dia em que mais de 94 pessoas foram diagnosticadas positivas. O total de casos em Moçambique ascende a 13.991 casos, o número mais alto entre os lusófonos em África. A Guiné-Bissau tem 43 óbitos. Ainda relativamente ao Covid-19, e falando hoje em conferência virtual desde Addis Abeba, o diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC, John Nkagsong, disse que o exemplo da evolução da pandemia na Europa tem que servir de alerta para todo o continente africano, referindo-se ao aumento do número de novos casos depois de terem abrandado as medidas de contenção implementadas na primavera e no verão. Nkagsong pediu aos líderes políticos que exerçam a sua liderança e implementem políticas certas para que o número de infecções e óbitos deixam em África. Nas últimas 24 horas, a África no total registrou mais de 318 mortos e mais 13.140 infecções relacionadas com a Covid-19. Desde o início da pandemia, a África registra um total de mais de 46 mil óbitos e quase 2 milhões de infectados, isto segundo dados oficiais. E vamos ver quem temos aqui conosco, entretanto, que se tenha juntado a nós neste Washington Fora de Horas. Temos conosco o Sagnin Ollen, que diz há bem pouco tempo as cadeias televisivas acabam de confirmar a morte do manifestante que noutrora a Polícia Nacional negou a sua morte. Portanto, esta é uma informação que nos chega do Sagnin Ollen, que nós vamos prestar atenção. Temos também aqui Iron da Clésia, que diz a Renamo tomou a melhor decisão relativamente à decisão do grupo parlamentar da Renamo de abandonar o Parlamento quando se discutia um relatório sobre as violações dos direitos humanos em Cabo Delgado. Temos também o Quito Resignado de Carvalho, que diz que está no bairro do Golfo 2, em Luanda, Angola. Desde Paris, França, temos o José Monteiro e temos também o Rei Salomão,
que diz: houve sim morte em Angola, nunca o comandante vai responder que mataram. É o regime do partido matar e roubar o povo que sofre de quase tudo. Portanto, esta é aqui uma informação que nós vamos atualizar. Temos também André do Chito, que está no Soio, Vila Petrolífera de Angola. A minha amiga Alves está ligada a nós para as informações. Temos também o Severino Jaime, que diz: a situação de terrorismo em Cabo Delgado é caótica e o engraçado, o governo não leva a sério e a população está a morrer de sede, fome, nudez e sem abrigo para dormir. O José Monteiro diz: o jovem chegou mesmo a assinar a certidão de óbito. Portanto, devemos estar aqui a falar do que se passou em Luanda ontem, quando houve tentativa de manifestação que foi reprimida pela polícia ou impedida pela polícia. Abílio Chambe está em Maputo, Moçambique. No Kwanza Sul, Angola, está o Chipita Avelino. Temos também o engenheiro André Zua, que fala do cenário muito triste em Angola, onde o decreto do estado de calamidade só vigora quando há manifestação. Temos também Simão Manuel, que nos fala de Angola, onde diz que nunca houve liberdade de imprensa, não é agora que vai ter. As televisões só passam reportagens que interessam ao governo. De Cabinda temos Melo Lalamba, temos também desde Angola Manuel Puritano, que fala também da situação triste naquele país. E vamos agora aqui falar do que se passa aqui nos Estados Unidos em termos políticos, isto porque o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a escolha do conselheiro de longa data Ron Klein para ser o chefe de gabinete da Casa Branca. Klein atuou anteriormente como vice-chefe de gabinete da vice-presidência de Biden, quando ele estava na administração Barack Obama, e foi o oficial que Obama encarregou da resposta dos Estados Unidos ao surto do ébola em 2014. Biden continua a reunir com os seus conselheiros de transição, que incluem especialistas familiarizados com os problemas que ele vai enfrentar no início do seu governo, já que planeia assumir o controle do governo americano quando tomar posse a 20 de janeiro. Projetado vencedor da eleição de 3 de novembro, Biden nomeou uma série de conselheiros para examinar as operações das agências em todo o governo. Ele disse que poderá anunciar alguns compromissos importantes antes do feriado anual da Ação de Graças no dia 26 de novembro, ou seja, de hoje a 8 dias. Entretanto, o presidente Donald Trump não admitiu a sua aparente derrota para Biden na eleição nacional semana passada. Entrou com vários processos a contestar o resultado em importantes estados de batalha. Com poucas provas até agora, Trump afirmou que as irregularidades na votação e na contagem de votos lhe custaram a eleição. Ele está a tentar anular a vitória de Biden e reivindicar o segundo mandato de 4 anos na Casa Branca. Vamos então, depois de falarmos aqui do que está a passar politicamente aqui nos Estados Unidos, que está a causar grande stress em toda a população, quer seja aquela que apoia Joe Biden, quer seja aquela que apoia Donald Trump, vamos falar aqui de um incidente registrado hoje em Haia, na Holanda, em que a Embaixada da Arábia Saudita foi alvo de tiros na manhã desta quinta-feira, que deixaram buracos na fachada do edifício e em várias janelas. A polícia diz que não houve feridos no tiroteio, que se restou às 6 horas da manhã, mas que encontrou várias cápsulas de balas fora do prédio e já deu início a uma investigação. Apela também a quem tenha sido testemunha se poderá oferecer informação. Até agora, a missão diplomática saudita não fez qualquer comentário. O tiroteio aconteceu um dia depois de uma explosão em cemitério saudita, onde autoridades americanas e europeias comemoravam o fim da Primeira Guerra Mundial, uma explosão que feriu 3 pessoas. Não há, por agora, indicações de que o tiroteio em Haia esteja, de alguma forma, relacionado com esta explosão. Vamos agora até a África em geral. Pelo menos 11 mil etíopes fugiram ao conflito na região do Tigre para o vizinho Sudão. A agência de refugiados da ONU, a Acnur, está a ajudar agora o Sudão a fornecer ajuda a mais de 7 mil refugiados que cruzaram a fronteira da Etiópia nos últimos 2 dias. O Acnur alerta também que o número deverá provavelmente aumentar e de forma acentuada. O primeiro-ministro sudanês pediu um fim dos combates o mais rápido possível
e o regresso das duas partes à mesa das negociações. As duas partes é o governo federal da Etiópia e o governo regional da região do Tigre. As autoridades sudanesas temem que o fluxo de refugiados, para os quais os agricultores sudaneses dão alimentos e fornecem abrigo, possa aumentar nos próximos dias. Entre aqueles 7.000 refugiados, aqueles que fugiram da Etiópia para o Sudão, encontram-se soldados etíopes. No Burkina Faso, 7 soldados foram mortos, vários ficaram feridos ou estão desaparecidos após uma emboscada no norte do país em plena campanha para as eleições presidenciais. Uma patrulha militar foi emboscada na fronteira com o Mali e o Níger, isto segundo fonte da segurança. A última emboscada contra soldados no norte do Burkina Faso, a área do país mais afetada pelos ataques dos jihadistas, tinha sido a 11 de setembro. Naquela ocasião foram mortos 4 soldados. Vamos até à Costa do Marfim, onde o presidente Alassane Ouattara e o seu principal rival, Henri Konan Bédié, fizeram as suas primeiras conversas sobre a crise eleitoral que ceifou muitas vidas. Os dois disseram em breves comentários que vão ter lugar mais reuniões. Estes foram os primeiros encontros desde que as eleições presidenciais de 30 de outubro resultaram num impasse, alimentando temores de que a maior economia da África francófona, ou a maior economia francófona da África Ocidental, possa mergulhar mais uma vez em um conflito civil. Félicien Kabuga, suspeito de crimes de guerra no Ruanda, acusado de ajudar a orquestrar o genocídio do país em 1994 e armar milícias, foi-lhe garantido, aliás, um pedido de não culpabilidade durante a sua primeira audiência no Tribunal de Haia. Kabuga, de 85 anos, enfrenta várias acusações, incluindo cumplicidade em genocídio e perseguição, de usar a rádio que dirigia para levar os Hutus étnicos a matar Tutsis e também, supostamente, financiou milícias visando Tutsis no Ruanda. Os Estados Unidos advertem para possíveis novas sanções contra a China por violar flagrantemente a autonomia de Hong Kong após a expulsão de 4 legisladores pró-democracia, acrescentando que o Partido Comunista Chinês violou flagrantemente os seus compromissos internacionais. Críticas rejeitadas pelo governo chinês. A China alertou, entretanto, que as renúncias em massa dos legisladores pró-democracia em Hong Kong eram um desafio flagrante à sua autoridade sobre a cidade. Delegados de toda a Líbia concordaram em negociações lideradas pela ONU para um plano de realizar eleições dentro de 18 meses, à medida que aumentam os esforços diplomáticos para pôr cobro a uma década de violência na Líbia. As negociações na Tunísia visam criar uma estrutura e um governo temporário para preparar as eleições, bem como fornecer serviços a um país devastado por anos de guerra, exacerbado pela pandemia do coronavírus. E vamos agora ao nosso trending, o que está a dar nas redes sociais. Mas antes disso, uma notícia aqui do desporto para muitos dos nossos amigos que seguem futebol e para aqueles que não seguem, pelo menos já ouviram falar. Trata-se de Diego Maradona. O ex-astro de futebol encontra-se já em sua casa a recuperar. Isto nos arredores de Buenos Aires, está a seguir um tratamento de reabilitação depois de lhe ter sido dada a alta do hospital, onde foi submetido a uma operação à cabeça e enfrentar um quadro chamado de abstinência. Maradona tem 60 anos, foi operado na semana passada a um hematoma subdural e depois, por decisão familiar e médica, permaneceu hospitalizado devido a uma baixa anemia e desidratação. Para acrescentar também que ele tem um problema portanto, todas estas complicações que ele tem de saúde dizem que se é devido ao vício do álcool, e isto segundo os médicos. O campeão mundial em 1986 é o atual técnico do clube Gimnasia Esgrima La Plata. Foi obrigado a deixar o comando do clube nas mãos dos seus assistentes há algumas semanas, devido exatamente aos seus problemas de saúde. Vamos então aqui às redes sociais. No Twitter hoje há muita animação e fora da política. E vamos começar com Chris Brown, rapper, também conhecido por ter sido o namorado de Rihanna e não se ter portado nada bem como tal.
anunciou que vai publicar conteúdo na plataforma OnlyFans. Esse conteúdo só vai estar disponível para quem tiver a subscrição do canal, o que naturalmente está a causar o sururu entre a comunidade do Twitter. Muitos questionam que tipo de conteúdo é esse de Chris Brown que merece ser pago, outros estão extremamente ansiosos por esse momento. Ainda no Twitter trending, o discurso de aceitação da Country Music Awards de Marion Morris. Ela ganhou a melhor vocalista do ano, single do ano e música do ano. Está também trending o incêndio na mansão em Los Angeles que pretende nada mais nada menos que o ator Denzel Washington. As imagens do canal Sky 9 mostram os bombeiros em ação e a situação controlada. Não há registro de danos sérios. No Instagram, hoje é o aniversário de alguém muito especial para Cristiano Ronaldo. O jogador do futebol publicou no seu Instagram a fotografia da sua filha, dando os parabéns à Princesa Alana. É o post mais popular das primeiras horas deste 12 de novembro, com mais de 2 milhões de gostos e mais de 14 mil comentários. 2 milhões de gostos e 14 mil comentários que nós gostaríamos de ter também no nosso Washington Fora de Horas. No website da Voz da América, www.voaportugues.com, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas. A ativista Luati Beirão foi detida enquanto fazia uma live sobre as manifestações em Luanda. E Macron diz que os recentes ataques em Moçambique mostram a ameaça do terrorismo islâmico. Quanto ao nosso programa das sextas-feiras, até agora, recentemente, o Angola Fala Só, que nós transformamos agora em um programa de saúde devido à pandemia, portanto, à situação de saúde que se vive no mundo e em Angola, em que é bom falarmos de saúde. Portanto, o programa agora chama-se Angola Saúde em Foco. E esta semana vamos falar com uma médica bem conhecida, creio eu, dos angolanos, pelo menos dos que residem em Luanda. Trata-se de Nádia Kamate. Ela é especialista em medicina interna e também em emergência médica. E o tema que nós vamos falar com ela, e isto porque estamos na Semana Mundial sobre o uso consciente de antibióticos, vamos exatamente abordar os efeitos e as causas da resistência microbiana. Portanto, resistência microbiana acontece quando os medicamentos que são usados para tratar um problema de saúde deixam de ter efeito, e causas aprontadas é o uso de antibióticos com validade expirada, o uso de antibióticos que estiveram expostos a elementos da natureza como a chuva e o sol, e também quando as pessoas que estão a fazer uma medicação, quando se começam a sentir melhor, deixam de fazer essa medicação, portanto, nunca acabam essa medicação e, como tal, esses medicamentos deixam de ter efeito. Por isso se passa muitas vezes dos chamados medicamentos de primeira linha ou tratamentos de primeira linha para de segunda linha, como terceira linha, como é o caso, por exemplo, da malária ou paludismo. Portanto, não esqueça, se quiser fazer uma pergunta à nossa médica convidada do Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, envie-nos através do WhatsApp, mais 908-652-4584, ou se quiser, vá ao site da Voz da América, no Facebook, onde está a foto da Nádia Kamate, e deixa a sua pergunta ou o seu comentário. Vamos aproveitar também para falar com a doutora Nádia Kamate de patologias ou doenças que são mais comuns e mais problemáticas em Angola. Portanto, uma boa oportunidade para falarmos de saúde. E antes de sairmos, vamos dar aqui os alôs e agradecer àqueles que se juntaram a nós e que, entretanto, deixaram aqui comentários ou apenas o seu alô, como é o caso do Melo Lalama em Cabinda. Temos também o Paulo Catanganha, que diz boa tarde, desde aqui de Washington é bom dia. Temos também o Domingos Feriaço Julai, ele está em Maputo, de onde nos envia o boletim meteorológico, que diz que está quente, o céu totalmente limpo, estão 28 graus. E depois diz a situação de Cabo Delgado continua preocupante devido à ação dos insurgentes, onde se fala
grupo de pessoas terem sido decapitadas e o secretário-geral da ONU, o presidente da França, portanto, todos aqueles comentários, quer de António Guterres, quer de Emmanuel Macron, que nós referimos aqui durante esta nossa emissão. Temos também desde Maputo Nelson Langa, temos também o Dário Capenga, Daniel Artur, diz fala a morte do jovem na manifestação de ontem, foi confirmada agora, a polícia matou mais uma vez. Temos também o Monteiro Anai, diz Angola, minha Angola, que culpa tem teus filhos, estão cansados, sofrem na mão deste MPLA. Portanto, um comentário do Monteiro Anai, que fala também da pandemia de Angola, que é o MPLA, não o Covid-19, portanto aqui um sentimento do Monteiro Anai. Temos também Smith Brown, temos o Antunes Londaca e o Job Luís, para além temos também o Pedro Mendes, que diz bom dia Pedro Mendes, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde nos estão a ver. E pronto, o nosso tempo chegou a fim. A Ana Guedes despede-se, eu vou voltar daqui de hoje a 8 dias, na próxima quinta-feira. Até lá, desejo-vos a todos um bom resto de quinta-feira, uma boa quinta-feira, uma boa semana e, como sempre, estamos juntos, então, bye bye!